Me admira muito a extrema-direita vir aqui na tribuna da Câmara falar de democracia, quando nesse momento eles estão insuflando atos golpistas, criminosos, na frente de quartéis, pedindo a volta da ditadura militar no país e atentando contra as instituições. Isso tem causado perplexidade, os atos terroristas, que inclusive eu não vi nenhum deputado da extrema-direita aqui repudiar os atos terroristas que estão acontecendo nas estradas nesse momento, atos terroristas. E eu quero falar de um tema, de uma questão importante que tem a ver com isso, essa escalada de ódio que vem sendo praticada, incentivada pela extrema-direita no nosso país. Agora mesmo, recentemente, nós vimos aí um sujeito lá em Curitiba com um cachorro, deputado Frei Anastácio, atacando com cacetete um cachorro que certamente treinado para atacar pessoas negras. Recentemente, agora na escola em Contagem, nós tivemos aí pessoas invadindo uma escola, em atos de vandalismo com suásticas. E lá, no caso de Aracruz, nós tivemos aí essa situação do jovem que o pai é um PM e deu a ele de presente um livro, Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, para essa criança, para esse adolescente que matou 3 professoras na escola e que estava com um símbolo nazista. Então nós temos uma escalada de ódio aqui da extrema-direita no país. E já tem pesquisas sendo feitas aqui, que vários inquéritos que estão sendo feitos, inclusive prisões acontecendo no estado de Santa Catarina, de organizações e aumento de células nazistas aqui no nosso país. Recentemente a SaferNet fez um estudo, mais de 8.000 páginas nazistas também com apologia ao nazismo. Esse parlamento tem que dar uma resposta para esse tipo de situação. Tem que dar uma resposta contra essa escalada de ódio político, de nazismo, de racismo que nós temos hoje na sociedade brasileira. Então, é fundamental. Eu tenho um projeto de lei, que é o 3997 de 2021, que aumenta as penas relacionadas aos crimes de nazismo, mas é fundamental a equipe de transição do governo também, do governo eleito, que deve assumir a partir de 1º de janeiro, também está tratando dessas situações, porque é inadmissível, deputado Joséildo. Queria reafirmar aqui meu compromisso com o país, queria reafirmar aqui, enquanto presidente regional do União Brasil no estado do Ceará, que nós vamos continuar conduzindo o nosso trabalho da mesma forma, apoiando toda e qualquer política pública que seja exitosa, independente da cor partidária. Se o Partido dos Trabalhadores apresentar algo que seja exitoso, a gente vai apoiar, como o próprio programa Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, e talvez volte a ser Bolsa Família, mas é um programa social que merece o nosso apoio, e assim como o Bolsonaro prometeu 600, o Lula prometeu 600, essa promessa tem que ser cumprida, e contem com o nosso apoio para que ela seja viabilizada. Há 30 dias exatamente o Brasil retornava ao comando da nação o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Uma eleição de grande significado histórico, uma eleição de afirmação categórica da democracia brasileira, uma eleição de reafirmação de que o país, de que a nação, de que as políticas públicas precisam voltar a alcançar aqueles que mais precisam, de que a gente precisa retomar um ciclo virtuoso para que o Brasil assegure direitos aos seus milhões de filhos e filhas. Louvar essa data que é, como eu disse, a consagração da democracia em nosso país. Lamentavelmente, senhor presidente, desde aquela data que é para ser celebrada, muita gente ainda inconformada, fazendo protestos descabidos, fazendo pregações antidemocráticas, cometendo crime de incitação à democracia, à Constituição e às leis, o que se constitui em algo inaceitável. Mais inaceitável ainda quando a gente vê que aqui neste plenário e aqui nestas tribunas parlamentares se ocupam também de fazer coro àquilo que é ilegal, aquilo que atenta contra a democracia brasileira, aquilo que é um desrespeito flagrante à imensa maioria, a maioria do povo brasileiro, que pelo voto democrático livre
soberano, elegeu o Lula para ser o nosso presidente. Enquanto isso, felizmente, muito trabalho já sendo realizado. A comissão de transição, coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fazendo uma revisão geral da situação de nosso país, encontrando graves problemas em todas as áreas, infelizmente, mas, sobretudo, elencando diretrizes, proposições, ações, previsões daquilo que é preciso ser feito para que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, a gente volte a ter esse nosso imenso e querido Brasil no rumo certo, fazendo com que haja um funcionamento realmente eficaz, pleno das políticas públicas. Nesse período também é digno de registro a continuada irresponsabilidade, omissão e negligência do ainda presidente Bolsonaro, que deveria, agora no final de seu mandato de 4 anos, no seu instante derradeiro, deveria ter, nem que fosse apenas um gesto de grandeza democrática, colaborando com a transição, lançando uma palavra ao país, no sentido daquilo que disse o presidente Lula no dia da eleição: não há 2 Brasis, nós temos um Brasil apenas, e é preciso unir o nosso povo para que nós tenhamos aí o cumprimento da soberana vontade popular expressa nas urnas de dar ao presidente Lula 4 anos de mandato. A comissão de transição, a despeito de vários problemas do atual governo, cumpre o seu papel, trabalha diuturnamente para que a gente tenha realmente um roteiro seguro de ações a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Colaboro na comissão de cidades, levando ali sugestões, proposições daquilo que aprendi na prática, daquilo que aprendi no governo da ex-presidenta Dilma, do governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, e também da minha experiência como gestor público, como secretário de cidades do estado do Maranhão. Proposições que visam a retomar políticas importantes, e entre elas, senhor presidente, eu destaco a enorme importância que tem o Minha Casa Minha Vida. Nesse momento também, já tramitando aqui no Congresso Nacional, a partir do Senado, a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição, para que a gente possa ter assegurado, através da iniciativa do governo de transição, trazido aqui para o Congresso Nacional, propostas que possam assegurar os R$600 do Bolsa Família a partir do próximo ano, que possam assegurar os R$150 para as famílias com filhos de até 6 anos de idade. E, além disso, uma outra série importante de ações para que a gente possa ter o Estado brasileiro como indutor da economia, como gerador de emprego, gerador de renda, garantidor de direitos efetivos para o povo brasileiro. É esse o espírito que nos move nesse momento, e é dessa maneira que atravessaremos esse dezembro para que no dia 1º de janeiro o Brasil inaugure uma nova etapa sob comando do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e da equipe que eles estão competentemente organizando para o Brasil. Muito obrigado.